Olá! Hoje eu estou de volta com mais uma resenha de livro aqui para vocês. O livro de hoje é O Império Mundial da Burla, do professor Olavo de Carvalho. Mas primeiro, roda a vinheta. Olá, meus queridos! Já tem um tempinho que eu não apareço por aqui, mas é que eu tô assim muito atarefada, muita coisa para fazer. Mas eu arranjei um tempinho hoje para fazer uma resenha para vocês. Eu não posso dizer quando vai vir a próxima resenha, mas isso obviamente não é um problema para vocês, porque vocês já estão todos inscritos no canal e todos já ativaram o sininho para serem notificados quando aparece um vídeo novo. Então ninguém vai ter um problema com isso. Hoje eu trouxe para vocês O Império Mundial da Burla, do professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho nunca é demais. Então eu trouxe esse livro aqui. Ele é o volume 5 daquela série Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Aqui são reunidos artigos sobre diversos assuntos que o professor publicou em jornais no ano de 2009. Então, assim, tem os tradicionais artigos sobre política, mas tem artigos falando sobre educação, falando sobre uma série de coisas. Obviamente, como vocês podem ver, o livro é bem grossinho, então não vai dar para eu falar de tudo aqui. E até, assim, não é a proposta desse vídeo. Eu separei alguns temas aqui que eu achei mais relevantes, assim, para nós. Eu vou focar neles, mas fica aqui como informação para vocês que o livro trata de diversos temas, tá? Mas eu vou focar aqui na questão política, tudo bem? Em vários artigos, o professor Olavo vai descrever pra gente como é que a esquerda funciona, como é a mentalidade revolucionária e quais são as estratégias que a esquerda usa para conquistar e se manter no poder. Esse é um tema que ele já abordou em vários livros. O que eu achei importante frisar nesse livro, que me pegou assim, nesse volume, foi que ele vai fazer uma comparação entre a esquerda e a direita. Não no sentido assim de ideais, de propostas econômicas e tal, mas em termos de organização mesmo. O professor vai mostrar pra gente como a esquerda é capaz de utilizar várias estratégias para conseguir chegar ao poder e se manter, e como os militantes de esquerda são realmente engajados. Ele vai mostrar pra gente como essa mentalidade revolucionária funciona. E, em contraste, a direita, ela não é nem de longe tão organizada quanto a esquerda. A esquerda a gente vê, pegando, por exemplo, o Foro de São Paulo, que ela consegue se organizar internacionalmente. E a direita, preste atenção que esse livro os artigos são de 2009. E de lá para cá, assim, mudou, mas mudou muito pouco. A direita, ela ainda tem dificuldade de se organizar, de se unir, tanto dentro de um só país, no caso o Brasil, como internacionalmente. Assim, pensando aqui rápido, você consegue citar alguma organização de direita que se compare ao Foro de São Paulo? Eu não consigo pensar em nenhuma. E o problema que o professor Olavo vai dizer é que a direita ela é muito tímida, ela prefere muitas vezes não combater. Ela faz críticas, na maioria das vezes, às propostas econômicas da esquerda, mas não à mentalidade revolucionária. E muitas vezes também não faz uma crítica contundente a esse programa de engenharia social que a esquerda já vem empregando há décadas. Então é uma oposição bastante superficial. Muitas vezes a direita ela acaba servindo apenas como um acessório da esquerda dita mais moderada, ao invés de ser realmente uma oposição capaz de bloquear a esquerda. E muitas vezes essa falta de eficácia da direita se deve à falta de informação.
E isso o professor está dizendo não assim para passar pano. A gente que lê Olavo de Carvalho, a gente sabe que ele não passa pano para ninguém. Ele está, na verdade, acusando as pessoas que deveriam ser líderes da direita, empresários, militares, etc., que são muito afetados pelas políticas da esquerda, de não terem nem a coragem, nem o interesse de se informarem sobre o que a esquerda realmente é, o que é essa mentalidade revolucionária. Como eu disse antes, muitas vezes as críticas ficam apenas no nível assim econômico. Essas pessoas, elas não percebem que tem todo um programa de engenharia social e cultural cujo objetivo é não apenas acabar com o capitalismo, mas destruir a civilização ocidental de modo geral. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, em alguns grupos anarcocapitalistas, eles só fazem críticas econômicas enquanto eles abraçam o programa cultural da esquerda. Então eles estão dando assim um tiro no próprio pé e um tiro também no pé de todo o resto das pessoas. O professor lá vai frisar a importância da gente entender como a esquerda pensa e age. Porque apesar de ter essa informação toda que a gente tem disponível hoje em dia, ainda tem muitas pessoas que ou não se interessam ou interpretam os movimentos de esquerda de forma equivocada. Acham que existe a esquerda radical e tem uma esquerda moderada, mais ou menos inofensiva, sendo que existe uma esquerda que ela tem estratégias mais radicais, mais violentas, e tem aquela esquerda que eu não vou chamar de moderada, mas que procura alcançar os objetivos de uma forma gradual. Mas como o professor vai frisar, não existe uma esquerda moderada. A esquerda, de modo geral, o que ela quer é destruir a civilização. Se eles fazem isso de maneiras diferentes, é aquela famosa estratégia das tesouras. Se um método não funcionar, tem um outro método. E fica até essa impressão de que existe uma divisão interna, sendo que os vários ramos da esquerda eles conseguem trabalhar de modo a avançar a causa, mesmo tendo vários grupos com estratégias específicas. Isso o professor já falou também em vários outros livros. E até o próprio Marx, ele não previa, por exemplo, a estatização dos meios de produção do dia para a noite. Então, essa estratégia gradual, que muitos grupos esquerdistas apoiam, ela já vem do próprio Marx. Então, não é assim uma coisa nova, a esquerda ela não está tão virulenta, ela não está tão agressiva. Essas estratégias elas já existem há um bom tempo. Mas para você saber isso, você precisa estudar, o que muita gente na direita não faz. Ficam só naquelas críticas econômicas, vendo a coisa por um panorama muito raso, que não dá conta de explicar os fenômenos, e por conta disso, essa oposição ela não é eficaz. O que contribui também para isso é que os órgãos de cultura, os órgãos formadores de opinião, eles já foram cooptados pela esquerda há muito tempo. Então, todos os órgãos que têm assim, algum prestígio para explicar como é que o mundo funciona, eles já estão reprogramados para trazer uma narrativa esquerdista. Então, para a gente sair desse império mundial da burla, como o título do livro diz, a gente tem que ter coragem de investigar as informações e de aprender também de fontes que não são sancionadas, que não têm aquele prestígio que os bem-pensantes dão. Eu vou ler aqui para vocês a contracapa do livro, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O professor Olavo de Carvalho diz: cada vez mais
entramos num novo mundo onde não se poderá confiar em nenhuma instituição, em nenhuma autoridade, em nenhum prestígio e onde cada um terá de buscar a verdade por seus próprios meios, se os tiver. Como a maioria não os tem, será cada vez mais difícil encontrar alguma diferença entre esse novo mundo e o império global da burla anunciado pelos profetas e pelo Falstaff de verde. Vocês estão entendendo? Se a pessoa fica só, por exemplo, assistindo jornal ou então lendo jornal, se a pessoa só se informa por esses meios sancionados, ela vive alienada. A palavra é essa. E o professor ele vai convocar a gente a se informar para que a gente possa fazer uma oposição realmente eficaz a esse programa de destruição esquerdista. Eu gostei bastante do livro. Assim, quem está acostumado a ler o Olavo de Carvalho vai encontrar algumas ideias que ele já elaborou em outros livros, mas ainda assim tem artigos muito interessantes com novas ideias. Então, é muito legal. Eu diria, vou fazer a mesma crítica que eu fiz no vídeo anterior. Não ao professor Olavo, mas a vídeo editorial. Eu acho que seria melhor, ao invés de um livro reunindo todos os artigos que foram publicados em determinado ano, que eles fizessem livros separados por tema. Eu acho que ficaria muito melhor para a gente ler e para a gente compreender as ideias do professor Olavo de modo geral. Eu separaria, por exemplo, um livro ou vários livros em que ele fala apenas de política, um livro onde ele fala apenas de educação e assim por diante. De qualquer forma, como é o Olavo de Carvalho, o livro é excelente, eu recomendo muito. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Eu já fiz resenhas de vários outros do professor Olavo. É só você procurar na playlist de livros. Mas se você tem algum livro dele para indicar que eu ainda não tenha resenhado, por favor, coloca aqui abaixo. Eu recomendo, para ajudar a entender tudo que ele está falando aqui, que vocês leiam também o Ponerologia, Psicopatas no Poder, que já tem uma resenha aqui. E eu vou deixar linkada no final desse vídeo, certo? Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e ative o sininho, certo? E por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.